Com justificada alegria, iniciamos mais um encontro fraterno, série de palestras que se realiza em nossa casa, com palestrantes convidados, com o apoio da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. Para o início do nosso trabalho, convidamos os irmãos a unir seus corações, suas almas, e nos dirigimos a Deus nesta prece. Senhor, rogamos a proteção do Teu amor para esses momentos que nos reunimos, desfrutando a oportunidade que Tu nos renovas, de momento de reflexão sobre as Tuas leis, sobre a realidade de nós mesmos. Desejamos, Senhor, desfrutar plenamente estes momentos. Valorizamos os eles representam, são um benefício que vem de Ti. Ajuda-nos a desfrutá-lo com muito proveito. Abençoa o nosso propósito, Senhor. Que esses momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia e cumpra-se a Tua vontade. Que assim seja. Temos a alegria, irmão, nesta noite, de receber novamente em nossa casa o professor Alexandre Fontoura dos Santos, professor de História, palestrante espírita, trabalhador das hostes espíritas, companheiro de aprendizado, de lutas. E vem aqui nos trazer hoje a sua palavra esclarecida sobre um tema tão importante. Entre tantas realizações, ele ainda nos deu a notícia, né? Para agora que seu mais recente e mais importante projeto, é o papai do Lucas. Então, nós o abraçamos, não é? Fraternalmente, a sua esposa, o querido Lucas, que vem chegando também, né? Já chegou, né? Já chegou, sim. Então nós abraçamos o Alexandre muito fraternalmente e estamos aí na expectativa, né, ansiosos por ouvir a sua palavra sempre esclarecedora, que mais uma vez nos é oferecida aqui na abordagem do tema transição planetária e a pátria do Evangelho, reflexão histórica. Receba o nosso abraço, Alexandre, assim como desejamos o senhor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui escutar sobre um tema tão importante para a nossa reflexão neste momento histórico que nos vem trazer uma série de realizações no nosso planeta em que todos nós somos participantes. Nosso planeta passa por uma determinada fase de transformação da sua sociedade, em que nós, seres humanos, encontramos, cada um dentro da nossa individualidade, um sentido. Todos nós temos lutas, todos temos desafios, todos nós temos um aprendizado que já trazemos de outras encarnações. E este momento de transformação, onde este planeta gradualmente vai se transformando num planeta de amor, um planeta de sabedoria, um planeta de perdão, e claro, trazendo com isso muitos desafios e necessidades de transformações, é que nós encontramos também algo para nós, e algo que também compete a nós, como seres históricos, como espíritos em evolução. Então, antes de nós começarmos a entrar propriamente no tema, eu gostaria de passar apenas um pequeno videozinho para nos inspirar um pouco. Se pudermos apagar as luzes.
Acho que está sem som. A música começa baixinho e a gente não sabe se já começou ou não. Não é no próprio computador, talvez. Bom, o propósito de transmitirmos esse vídeo no início da nossa palestra é de podermos refletir sobre a transformação, sobre a transição. Ao vermos estas imagens maravilhosas do universo, em que apesar do trabalho de computação gráfica, todas elas foram fotos reais, de nebulosas, de constelações, de sistemas siderais tão distantes do nosso órgão, e que todos eles em transformação, assim como o nosso planeta, assim como a nossa vida. Desde o momento em que nós nascemos, nós nunca mais somos os mesmos. Nós nos transformamos, nós crescemos, nós amadurecemos fisicamente e psicologicamente. E como o espírito não tem limite, após a morte nós continuamos e voltamos a reencarnar quantas vezes forem necessárias para o nosso amadurecimento, podemos dizer que nós estamos sempre passando por transformações, sempre estamos passando por transições do nosso modo de ver o mundo, do nosso modo de sentir a vida. E durante este intercurso, muitas das vezes nós nos agarramos a algumas verdades, alguns conhecimentos, algumas certezas, para que nós possamos nos organizar no nosso jeito de ser. E assim,
que nós conseguimos dar um passo à frente, evoluirmos, crescermos, nós vamos vendo que aquelas verdades já não são mais suficientes, mas que dão bases a conhecimentos maiores. E quando falamos de verdades, não estamos apenas falando das nossas verdades pessoais, mas também do patamar das ciências no planeta Terra, que dizem respeito também pela forma com a qual o ser humano enxerga a vida, enxerga a realidade. Essas ciências estão sempre evoluindo. E eu, como sou então estudioso da história, diante de alguns livros de Chico Xavier, como O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo espírito Humberto de Campos, como A Caminho da Luz, principalmente, para quem gosta de história, este livro é maravilhoso, como o livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, e alguns outros, como Não Será em 2012, que a nossa querida Marlene Nobre traz, nós nos colocamos diante de algo que agora, principalmente em 2012, muito é discutido. Seja por aqueles que acreditam, seja por aqueles que não acreditam. Sejam por aqueles que dão um sentido catastrófico à transição planetária, seja para aqueles que, muitas vezes, pautados pelo conhecimento do Espiritismo, buscamos um entendimento mais sublime de transformação, de transição, de lutas, de dificuldades, mas também de crescimento. Mark Bloch foi um dos maiores historiadores do século XX. Na tentativa de definir o que é história, ele traz uma frase simples, mas interessante. A história é a ciência dos homens no tempo. Ou seja, o historiador é aquele que busca entender como anda a humanidade ao passar do tempo. Como ela se transforma, como ela cresce, como ela se vê. Pode passar. E dentro então deste título de o devir é uma palavra que quer dizer o vir a ser, a transformação e sentido da história, nós nos deparamos com dois filósofos importantes. O primeiro é o filósofo alemão Hegel, que ele diz que o sentido da história é evoluir até uma sociedade liberal e democrática, que se constrói desde a sua época. Ou seja, ele vê o sentido da história como algo que irá culminar numa determinada sociedade, com determinado sistema econômico e com determinado sistema de governo. E já este rapaz aqui, Francis Fukuyama, ele ficou muito famoso em pouco tempo também pelo cavalo. Em 1989, ele lançou um artigo, ele que é um sociólogo, um economista muito conhecido, nipo-americano, que se chamava O Fim da História. E ele dizia o seguinte, que a história tinha chegado no seu ponto máximo de transformação, em que nós tínhamos dois sistemas econômicos principais no nosso planeta, o sistema socialista e o sistema capitalista, um representado pela União Soviética e outro pelo capitalismo norte-americano, e que, naquele determinado momento da história, na década de 80, o planeta tinha chegado num equilíbrio de forças, em que a partir dali nós teríamos uma eterna disputa entre estas correntes políticas e econômicas e não haveriam mais grandes transformações históricas. 2 anos depois, houve a ruptura da União Soviética e ele caiu em descrédito, apesar de ele ser muito famoso. Então nós fazemos uma pergunta, e eu acredito que essa pergunta possa pautar grande parte da nossa reflexão no dia de hoje. Qual o sentido da história? A história tem sentido? Diante disso, nós temos diversas respostas, diversas interpretações. No final do século XIX, se popularizou a doutrina positivista, vinda principalmente dos filósofos franceses. E a doutrina positivista, que teve grande mérito no Brasil, ela falava que o progresso era o sentido da história. Só que o progresso do positivismo não é o progresso do espiritismo. No espiritismo nós entendemos o progresso, a evolução, como nós conseguirmos transformar dentro de nós
as nossas debilidades, como nós olharmos para a nossa sombra, como nós irmos de encontro aos nossos vícios, às nossas imperfeições, com o objetivo de crescer e de evoluir. E que dentro deste crescimento, nós temos a oportunidade, a grande chave de descobrir o amor ao próximo, o amor aos nossos inimigos, para que nós possamos amar o outro como amamos a nós mesmos. E já para o positivismo, não. O positivismo se baseava num determinado conceito de harmonia, em que a harmonia significava a repressão dos fatores desconjuntivos da sociedade, de tudo aquilo que não vai bem. Os movimentos sociais perturbadores deviam ser então reprimidos, e por isso que na nossa bandeira do Brasil se colocou a frase ordem e progresso. Então, para haver progresso tem que haver ordem, e para haver ordem tem que haver então um determinado tipo de repressão. E a história hoje, muito mais baseada na interpretação dos fatos, e não tomando os fatos apenas por si só, ela vem trazer uma visão que muitas vezes cai no materialismo. Durante o curso de História, eu aprendi, por exemplo, que a história não tem sentido. Que a história é uma série de acontecimentos sem lógica nenhuma, sem sentido algum, e que nós, historiadores e demais estudiosos, na tentativa de compreender a história, nós damos um sentido. Nós encadeamos os fatos num determinado sentido para poder ensinar e para poder aprender. Mas que ela por si só não tem sentido. E eu acredito, pessoalmente, que se nós olharmos apenas pelas evidências materiais, realmente eu acho que é uma reflexão muito profunda. Mas, ao lidar com os acontecimentos espirituais, ao estudar a espiritualidade, os ensinamentos que o Espiritismo nos tem a trazer, inevitavelmente somos levados a ter algumas outras reflexões. Diante de algumas ciências que nos auxiliam ao entendimento da vida, como a biologia, nós temos já a noção que há sim uma determinada evolução. Nós temos aqui Charles Darwin e o seu companheiro Wallace. Os dois postularam a teoria da evolução, o evolucionismo. Ou seja, aquele conhecimento científico que determina que os corpos biológicos na Terra, eles evoluem. É por isso que nós podemos dizer que tanto o homem quanto o macaco têm parentes em comuns. Porque nós teríamos descendido então dos primatas. E este é o evolucionismo através da seleção natural. Já o companheiro do Darwin, o Wallace, também trouxe junto essa teoria, os dois criaram ao mesmo tempo essa teoria. Ele não ficou tão famoso como Darwin. Ficou, digamos assim, à sombra de Darwin. E ele já nos traz uma proposta um pouco diferente. Ele diz o seguinte, que os corpos evoluem sim, mas a seleção natural, por si só, não explica algumas coisas que ocorrem no nosso processo de evolução. E ele determina pelo menos 3 coisas que o fazia tomar outras hipóteses. A primeira é a criação da vida através da não-vida. Como as partículas, os elementos materiais dispostos no planeta Terra, em determinado momento da sua evolução geológica, transformaram-se em vida. Microscópica, mas em vida. Transformamos matéria morta em vida. Coisa que ainda, pelo menos, não se consegue fazer no laboratório. Se consegue procriar, reproduzir a vida. Mas criar vida da não-vida não se consegue. Um outro momento chave seria a criação da consciência nos animais. E o terceiro, a consciência evoluída do ser humano. Segundo a teoria dele, pela seleção natural, nós seríamos uma espécie de zumbi em que, através do nosso instinto de sobrevivência, nós faríamos sempre o que é melhor para a manutenção do nosso corpo físico, na busca da procriação, na busca de alimento, e a nossa consciência ficaria de lado. Isso não seria o suficiente para desenvolver a consciência. E por isso o Wallace, que era espírita, ele já trazia que provavelmente isso seria uma interferência de alguma matriz espiritual, ou de alguma consciência superior. E dentro da psicologia,
nós temos pelo menos 2 autores de renome que trazem que o sentido do nosso inconsciente, o sentido do nosso psiquismo, desde que nós nascemos, é levar o nosso ser psicológico ao processo de individuação. Através da busca de sentido, nós vamos integrando as nossas características em desarmonia e desenvolvendo o nosso ser para uma maior maturidade psicológica. Então, tanto Jung quanto Viktor Frankl, eles dizem que nós trazemos dentro de nós, inatos, a nossa busca de sentido. E já Kardec, através dos livros dos Espíritos, vem nos trazer algumas outras revelações. Os Espíritos trazem na questão 167 que a reencarnação tem por finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, nós estamos todos aqui na Terra em sucessivas encarnações com o objetivo de evoluirmos espiritualmente, de aprendermos aquilo que nós não soubemos aprender em outra vida. E também diz, na primeira questão, que Deus seria então a causa primeira de todas as coisas, a suprema inteligência do universo. Vamos fazer apenas um parênteses nesse momento. Enquanto cientistas e religiosos muitas vezes debatem se o universo, se o planeta Terra foi criado por Deus, o chamado criacionismo, e outros defendem então o evolucionismo, que nós não fomos criados por Deus, mas nós somos um resultado da seleção natural, onde os corpos vão se complexificando. O Espiritismo, assim como o Wallace trazia, vem nos trazer a compreensão de que, assim como o nosso palestrante no mês passado falou, haveria um evolucionismo criacionista. Ou seja, Deus criou tudo que nós conhecemos, é causa primeira de todas as coisas, a suprema inteligência do universo, mas que não nos criou prontos. Permite então que tanto os planetas quanto os corpos vão evoluindo através do tempo. E diante deste processo de evolução, nós entramos mais propriamente dentro do tema da transição planetária. Podemos ver que o nosso planeta ele passa por diferentes fases de transformações, fases geológicas, e também está inserido em fases de transformação.